Irmãos, estamos aqui mais uma vez para chegar até os irmãos através de mais um culto. Estamos já no mês de junho, terminando o primeiro semestre, ou caminhando para o término do primeiro semestre do ano 2020. E mesmo assim, seguindo as orientações das autoridades políticas, também eclesiásticas, continuaremos com as portas ainda dos templos fechadas e realizando os cultos dessa maneira como temos realizado, apresentando pela internet. Louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos então chegar ainda até os irmãos através dessa programação. Quero então dizer aos irmãos da necessidade de mantermos viva a nossa vida no sentido de comunhão, de dedicação, mas também de vida devocional perante o Senhor. É importante também que os irmãos criem o hábito de observar os cultos, assisti-los, participar deles, nos momentos em que eles são liberados e enviados e fornecidos aos irmãos pela internet. É uma oportunidade de cultuar. Então, se você não tiver muita dificuldade, então pare nesse momento, como se você estivesse indo para o templo, cultuar no templo, e assim se prepare para cultuar, para cantar os hinos, e também acompanhar as leituras bíblicas, e também meditar na mensagem da palavra do Senhor. Louva a Deus, então, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela disponibilidade dos irmãos nesse trabalho, em manter esse trabalho, manter as atividades da igreja, manter através das contribuições, dos dízimos, das ofertas. Eu louvo a Deus por isso, pela fidelidade dos irmãos para com o Senhor em todos os momentos, como os irmãos agora estão demonstrando isso. Quero neste momento convidá-lo para ler comigo o texto sagrado que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e eu quero ler no capítulo 12 da carta aos Romanos, os versículos 1 e 2, que nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor coloque em nossos corações esta porção de sua palavra. Quero neste momento convidá-lo para curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e buscar ao Senhor juntamente comigo em oração. Vamos orar e após continuaremos ouvindo os irmãos, louvando ao Senhor, e na sequência ainda teremos a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de falar aos nossos irmãos, mas também a todas as pessoas que nos ouvem através dessa programação apresentada na internet. Muito obrigado, ó Deus bendito, pela vida de todas as pessoas que nos acompanham, dos irmãos, que eles sejam fortalecidos cada dia mais em Tua palavra e que essa programação sirva como um conforto, um alento e uma forma deles estarem também se alimentando espiritualmente, Senhor. Mas abençoe os nossos ouvintes que ainda não são evangélicos, para que através dessa programação eles conheçam melhor a Tua palavra, cheguem ao conhecimento melhor de Tua vontade para a vida deles e assim também rendam-se a Jesus Cristo, crendo nele como Salvador. Eu te peço, Deus, estas bênçãos, continuo te suplicando, ó Deus bendito, pelo nosso país, pelas autoridades, pelo povo brasileiro. Quero te pedir pelas pessoas enfermas, especialmente as pessoas vítimas do Covid-19, para que elas sejam, ó Deus, ajudadas por Ti, que elas sintam em Ti o conforto e o alento. Muitas em seus lares isoladas, outras em hospitais.
Ó Deus, dá o conforto que elas precisam, Senhor, para superar esse momento tão difícil, Senhor. Abençoa todos grandemente. Ajuda-os dia a dia. Abençoa os médicos, enfermeiros e todas as pessoas que trabalham na área de saúde, que lidam de perto com as pessoas enfermas e que, de uma certa forma, estão se expondo mais no sentido de serem infectados com o coronavírus. Tem misericórdia dessas pessoas de uma maneira toda especial. Protege-as, Senhor, e ajuda elas dia a dia no trabalho que elas estão fazendo, ó Deus bendito. Eu te agradeço por tudo, te peço pela programação que estamos agora preparando, que estamos compartilhando com os nossos irmãos em Cristo e com os nossos ouvintes. Que ela seja eficaz e que tudo, ó Deus, que façamos sirva para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para o engrandecimento do teu reino, Senhor. Eu te oro assim e te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. É normal desconfiar da aproximação de alguém. Às vezes não quer ser feliz, mas às vezes tem que arriscar. Todo ser carente necessita se relacionar. Entre a alma e o espírito, deixa agora penetrar a verdade que não deixa o mundo te enganar. É a voz de um amigo que também já foi ferido. Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar. Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar, buscar a bênção, mas não quer primeiro se relacionar. Por isso assim Ele te fez, como um vaso pequeno a se quebrar, pra que nas mãos do Pai primeiro você possa se lançar. Se você quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza as feridas com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for naquele que morreu em seu lugar. Entre a alma e o espírito, deixa agora penetrar a verdade que não deixa o mundo te enganar. É a voz de um amigo que também já foi ferido. Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar. Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar, buscar a bênção, mas não quer primeiro se relacionar. Por isso assim Ele te fez, um vaso pequeno a se quebrar, pra que nas mãos do Pai primeiro você possa se lançar. Se você quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza as feridas com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu
Deixa Jesus ocupar esse lugar no seu coração. Se você quebrar, cicatriza as feridas com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigada, Jesus, pelo sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado em pensamento e em oração. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Só você? Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Quero louvar o hino, meu irmão. Quero agradecer por essa rica e oportunidade que meu Deus está me dando, no nome santo de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para lhe dar a vida. Esse rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para lhe dar a vida. Esse rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Quero agradecer a meu Deus, primeiramente, por essa rica oportunidade de louvar e glorificar o teu santo nome. Meu Deus, meu Pai, nesse exato momento eu quero orar por vocês, meus irmãos. Meu Deus, meu Pai, no nome santo de Jesus, abençoa, meu Deus, meu Pai, os irmãos da igreja, aqueles que estão enfermos. Abençoa também, Senhor, a família do pastor Gênesis. Abençoa também, meu Deus, meu Pai, a família do pastor Carlos Juarez. Esteja abençoando, meu Deus, meu Pai, cada um dos irmãos em Cristo Jesus. Abençoa também, Senhor, a minha família, Senhor. Campa anjo, Senhor, nas nossas vidas, na minha casa e na vida da minha família. Toma nas tuas mãos grandemente, no nome de Jesus, meu Deus, para sempre. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero ler com você um texto sagrado e quero compartilhar ele com você e usá-lo como base para a nossa mensagem desta noite. Eu convido a ler na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, os versículos 14 a 21. Vamos ler o que nos diz a palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que Deus coloque a porção de sua palavra em nossos corações, irmãos. Oremos ao Senhor. Grande Deus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado pelas bênçãos que tens nos dado. Quero te suplicar, ó Deus bendito, que o Espírito Santo nos ilumine para entendermos a tua palavra, Senhor. Abençoa-nos assim. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. O autor do livro Eleva Teus Olhos
na verdade um devocional para pastores, ele diz que algumas vezes se vê orando pelos irmãos, pelas coisas corriqueiras da vida. E, no entanto, ele diz que os apóstolos, e em particular o apóstolo Paulo, em suas cartas, está orando pelos irmãos por coisas muito mais especiais, muito mais proveitosas, valiosas na vida cristã. E então observamos justamente isto neste texto, agora escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios. E o apóstolo então diz aos irmãos nessa carta da sua preocupação, das suas orações ao Senhor, do momento que ele gasta, do tempo que ele dedica de joelhos, orando ao Senhor ou ao Pai, por coisas que os irmãos precisavam saber ou fazer. Mas essas coisas estão relacionadas à vida espiritual, no sentido bem mais elevado. E assim, eu observo que nós, em nossos dias, assim como o autor do livro que citamos inicialmente, estamos preocupados com as coisas, como ele diz, corriqueiras, com as coisas do mundo material, com as coisas da vida secular, e muitas vezes não temos tanto interesse ou preocupação pelas coisas mais profundas da vida cristã, pelas coisas da vida espiritual. Então o apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina isso, ele diz que está de joelhos perante o Pai, intercedendo por essas coisas. E eu diria que essa deve ser também a oração do pastor. A oração de um pastor. Agora, na experiência ou nas palavras do apóstolo Paulo, eu diria que ela está justamente em busca do fortalecimento espiritual do seu rebanho, da sua igreja. E agora, o apóstolo que tem a necessidade de escrever aqueles irmãos de Éfeso, uma igreja onde havia talvez uma certa dificuldade no relacionamento entre os irmãos judeus e os irmãos gentios. Gentios é um termo usado pelos judeus meio que pejorativo em relação aos outros povos, às outras nações, que não eram então judeus, que não era, segundo eles, o povo de Deus, que era o povo judeu, o povo hebreu. Então havia uma certa questão assim, uma certa dificuldade no relacionamento, mas também o apóstolo Paulo quer enfatizar não só o relacionamento entre os irmãos em si, mas também o relacionamento com Deus. Então o relacionamento do corpo de Cristo, que é a igreja, com o próprio Cristo, com o próprio Deus. Então, nesse sentido, há a necessidade de um fortalecimento espiritual. E o apóstolo então diz isto no versículo 16, ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos. Fortalecidos no interior, fortalecidos no íntimo. Ele continuando, ele vai no final dizer que mediante o seu espírito no homem interior. Esse fortalecimento espiritual, ele acontece, ou tem que acontecer, no íntimo do ser humano, no interior da vida do crente. Muitas vezes parece que há uma certa tendência de demonstrar uma espiritualidade, de aparentar uma espiritualidade. Então, algumas pessoas têm uma certa preocupação ou um interesse com isso, que as pessoas as vejam como pessoas espirituais e muitas vezes querem aparentar alguma coisa aos outros. Isso se torna um tanto superficial. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que esse fortalecimento espiritual é no íntimo do ser humano, é no interior do ser humano que acontece. E a partir do momento
que o ser humano, que o crente em particular, se encontra fortalecido espiritualmente, se encontra fortalecido no seu íntimo, no seu interior, ele tem força para lidar com as outras coisas da vida, com as circunstâncias adversas da vida e com tudo mais que ele tenha que lidar dia a dia, porque interiormente ele está fortalecido. Mesmo, como diz o apóstolo em outro texto, que o homem exterior se corrompa, ou esteja se corrompendo, mas o homem interior está se renovando. O homem interior está fortalecido. Esse fortalecimento espiritual deve acontecer no íntimo do ser humano, no interior do ser humano. Esse fortalecimento espiritual é concedido pela ação ou pelo poder do Espírito Santo. É isso que o apóstolo então diz, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, mediante o poder do Espírito Santo. O fortalecimento espiritual se dá por meio do Espírito Santo. É Ele quem atua em nossas vidas, é Ele que nos fortalece. E como se dá isso? Se dá a partir do momento que nós, crentes, damos lugar ao Espírito Santo. Permitimos que o Espírito Santo tome um lugar bem maior, tenha um espaço bem maior em nossa vida, em onde ele possa atuar de uma maneira bem mais eficaz. E aí, à medida que nós vamos dedicando mais espaço, consagrando mais a vida ao Senhor, abrindo mão de coisas que não agradam ao Senhor, das coisas muitas vezes do nosso próprio eu, da nossa vaidade, do nosso ego, do nosso orgulho. Quando essas coisas vão sendo tiradas ou nós vamos tirando, o Espírito Santo vai encontrando mais espaço em nossa vida. Automaticamente nós estaremos nos fortalecendo mais, porque o Espírito Santo entra em nossas vidas de tal maneira que haverá um poder muito maior em nossas vidas. Então a preocupação do pastor Paulo por suas ovelhas, pelo seu rebanho, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, é que os irmãos fossem fortalecidos espiritualmente. Fortalecimento interior, fortalecimento pelo poder do Espírito Santo. Mas há uma oração de Paulo, a oração do apóstolo Paulo, é para que haja um lugar de habitação para Cristo na vida dos irmãos. No versículo 17, ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração. Cristo habite no vosso coração. Lugar de habitação para Cristo. Um lugar especial para o Senhor em nossa vida. Então isso é importante e é necessário. A partir disso é que nós vamos encontrar o fortalecimento que precisamos. É isso que o apóstolo quer fazer. Quando estamos fortalecidos espiritualmente, Cristo vai então estar mais presente em nossa vida, vai se fazer presente entre nós. E essa questão está relacionada justamente ao espaço que damos, à capacidade que temos de receber o Senhor em nossa vida, de permitir que o Senhor entre em nossa vida. Então, o Deus que nós cremos, ele está se manifestando em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em alguns momentos, o apóstolo Paulo vai se referir ao próprio Espírito Santo como Deus, em alguns momentos a Jesus Cristo, em alguns momentos ao próprio Deus. E no capítulo 2, no versículo 22, ele vai nos falar sobre essa coisa de sermos ou estarmos sendo preparados para a habitação de Deus. Então somos templos do Senhor e estamos sendo edificados, preparados para a habitação do próprio Deus. Aqui ele diz para que Cristo habite no vosso coração. Cristo habita justamente no coração, no íntimo do ser humano.
Como já observamos, é o interior, é o íntimo que está fortalecido, e agora é no íntimo que Jesus Cristo vai habitar, no nosso interior, no nosso coração. Coração é então o mais profundo do ser humano, é onde está a fonte dos sentimentos, dos pensamentos, das decisões. Então tudo está ligado ao coração. Então, para que Jesus Cristo encontre lugar, habite em nosso coração. Isso se dá por meio da fé, segundo o apóstolo Paulo, diz ele assim na conclusão do versículo: e assim Cristo habite no vosso coração pela fé. Habite em vosso coração pela fé. A experiência com o Evangelho, a experiência com Cristo, é uma experiência baseada na fé. Nós precisamos da razão para tomar a nossa decisão ao lado de Jesus Cristo, claro. A decisão que tomamos ao lado de Jesus Cristo é uma coisa consciente. Nós, então, fazemos conscientemente. Tomamos uma decisão, então, sabendo o que estamos fazendo. Não é uma coisa apenas tomada pela emoção, mas nós somos levados a crer no Senhor, a crer naquilo que o Senhor tem preparado, naquilo que a Bíblia ensina, naquilo que envolve o plano de salvação, naquilo que envolve o Evangelho. Em alguns momentos parece um tanto misterioso, mas nós conhecemos essas coisas por meio da fé. O próprio Jesus Cristo, em oração também, ele diz assim: Pai, eu te agradeço porque essas coisas foram ocultas aos sábios e entendidos, mas reveladas a esses pequeninos. O crente, ele conhece aquilo que o Senhor quer lhe falar. Ele entende os planos do Senhor. Ele entende a mensagem do Senhor. Ele entende os mistérios de Deus, porque o Espírito Santo atua em nossas vidas, nos ajudando a entendê-las. Logo, quando nós cremos em Jesus Cristo, é por meio da fé. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele então diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Logo, quando nós permitimos que Jesus Cristo habita em nossa vida, isso é algo que se dá pela fé. Pela fé, nós cremos que Jesus está entre nós. Ora, Jesus Cristo é Espírito. E então, ele pode habitar da maneira que quiser no ser humano. Necessariamente, ele não tem que estar dentro de nós, mas conosco. Ele está sobre nós, ele pode pairar sobre nós de alguma maneira em espírito. Sentimos a presença do Senhor, sentimos o agir do Senhor Deus em nossa vida. Então, a oração do apóstolo Paulo é que os irmãos estejam preparados para que Cristo habite em sua vida de tal maneira que eles agora possam sentir essa presença do Senhor na vida. É claro que isso não acontece de qualquer maneira, como já observamos. É claro que precisa-se de uma vida consagrada ao Senhor. É claro que se faz necessário uma dedicação, uma consagração, uma busca, uma entrega ao Senhor, para que Ele então atue dessa maneira em nossas vidas e encontre-se presente em nossa vida. Mas a oração de Paulo é pela compreensão do amor de Deus. Diz ele no versículo 18: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Conhecer, compreender o amor de Deus é muito complexo. Às vezes nós queremos entender Deus como se Deus fosse um ser humano. Queremos entender os planos de Deus como se pudéssemos entendê-lo como se fosse os planos de um ser humano. Na verdade, nós, quando falamos de Deus
e de tudo que envolve Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, nós estamos falando de um ser ilimitado, nós estamos falando de um ser infinito, nós estamos falando de um ser que é espírito, e nós temos as nossas limitações. Nós não somos infinitos, nós de uma certa forma, estamos na carne, e aí temos dificuldade de entender as coisas de Deus. Mas o apóstolo Paulo, falando desse grande amor do Senhor, ele mostra essa busca de nós procurarmos compreender as dimensões do amor do Senhor. Como nós somos agraciados pelo Senhor. Podemos entender ou compreender, talvez não, claro que não na sua plenitude, mas compreender a ação de Deus, a obra do Senhor, compreender os planos de Deus, compreender o amor do Senhor para com a humanidade, se deixar alcançar, atingir-se por esses planos do Senhor, é maravilhoso. Então a oração de Paulo é para que os irmãos estejam nesse propósito de procurar compreender as dimensões do amor do Senhor. Para compreender o amor de Cristo é necessário conhecê-lo, diz ele agora no versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecer esse amor de Cristo, que excede a compreensão humana, que excede todo entendimento humano. É um desafio nosso como cristão, nosso alvo, nosso propósito, meus irmãos, como servos do Senhor, numa perspectiva espiritual, numa busca por coisas espirituais. Então está a encontrar essas dimensões do Senhor, compreender, conhecer esse amor do Senhor. E nós, como cristãos, somos frutos do amor do Senhor. Nós fomos alcançados por esse amor de Cristo por nós. Então precisamos experimentar, provar, saber, ter esse amor em nossa vida para que possamos então compreendê-lo melhor, compreender a dimensão desse amor. É preciso ter esse amor na vida, é preciso ser alcançado por esse amor. O homem natural, diz a Bíblia, não consegue entender as coisas de Deus, as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então é preciso ter o amor de Deus na vida. É preciso ter sido alcançado por esse amor de Cristo para poder, então, entender melhor esse amor, que ao conhecimento humano é tão difícil de ser entendido. Então, a compreensão do amor de Cristo, no qual a vida do crente está plantada e alicerçada. Diz o apóstolo, então, ainda no versículo 17, voltando um pouquinho ao versículo 17, ele então diz, lendo todo o versículo 7, nós encontraremos essas palavras. Diz o apóstolo, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Estando vós arraigados e alicerçados. Uma planta arraigada é uma planta enraizada, é uma planta que tem raízes profundas, que não vai cair com facilidade. É uma planta que está, então, ou que tem uma resistência muito grande. Da mesma maneira, uma casa bem alicerçada. E nós precisamos alicerçar a nossa vida cristã nesse amor do Senhor. Alicerçar e plantar a nossa vida. E é esse amor que vai servir como base para o relacionamento entre irmãos e também com Deus. E é isso que o apóstolo quer tratar. Ele quer mostrar para os irmãos que não há mais barreira, que o Senhor então acabou com a barreira de inimizade entre judeu e gentil. Somos todos um. Ele diz que há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então acabou-se essas dificuldades, essas separações, não há mais rivalidades. Não cabe na vida cristã, não cabe entre os servos do Senhor
nenhuma rivalidade, nenhuma disputa, nenhuma divergência que venha interferir no bom relacionamento entre irmãos, ou como igreja do Senhor, ou como corpo de Cristo. Todos estamos alicerçados, plantados de maneira bem arraigada no amor de Cristo. O amor de Cristo é o que nos faz viver em comunhão com o Senhor e também em comunhão com os irmãos, como corpo do Senhor Jesus Cristo. A preocupação do apóstolo, meus irmãos, com a igreja de Éfeso é justamente para um bom relacionamento, que haja um bom relacionamento entre os irmãos. Tanto judeus como gentios ou gregos, todos devem estar unidos em um só propósito, unidos em torno do amor de Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, grandemente. Nós que somos servos de Jesus Cristo, discípulos do Senhor, nós que fomos alcançados pela graça do Senhor, pelo amor de Deus, que permitiu que Jesus Cristo viesse ao mundo, descendo da glória celestial, depois sendo levado à cruz no Calvário, e ali como prova maior de amor para com a humanidade, ele morre. E ele morreu por mim, morreu por todos. Ele morreu para que exista um povo todo seu, um povo zeloso e de boas obras, como diz então a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, grandemente. Que a nossa busca seja por coisas bem mais profundas da vida cristã. Que a nossa preocupação principal seja pelas coisas de Deus, pelas coisas, como diz o apóstolo Paulo, pelas coisas de cima, as coisas do Senhor. Com certeza, quando buscarmos primeiramente em nossa vida as coisas espirituais, as demais coisas virão naturalmente. Disse o Senhor Jesus Cristo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe como corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, e que nós somos membros desse corpo. Que Deus nos abençoe para que vivamos nesse nível de espiritualidade onde o interesse principal seja o reino de Deus, seja as coisas espirituais. Que Deus nos abençoe assim grandemente. Amém. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, quero, Senhor, te agradecer neste momento pela vida dos irmãos e de todas as pessoas que nos ouvem neste momento. Ó Deus bendito, que o Espírito Santo desça sobre todos de tal maneira que sejam revestidos, iluminados pelo Espírito Santo, no sentido de entenderem a Tua palavra, de entenderem os mistérios do reino do Senhor, que elas compreendam as Sagradas Escrituras, que elas entendam o que realmente é importante na vida cristã, que o Senhor nos ajude a nos desprendermos um pouco mais das coisas deste mundo, das coisas da vida secular, das coisas materiais, das necessidades apenas humanas, para termos uma dedicação, um interesse, uma busca maior por coisas mais profundas da vida cristã, Senhor. Nos ajuda a termos interesse pelas coisas espirituais, Senhor. E nos ajuda também a entender melhor essas coisas. A nossa mente desprovida do agir, da ação do Espírito Santo, muitas vezes se encontra tão limitada, Senhor, de entender essas coisas. Por isso te rogamos que o Espírito do Senhor esteja mais presente em nossas vidas, que nós permitamos uma ação maior do Espírito Santo em nossa vida, para que haja uma compreensão maior dos mistérios do reino do Senhor e também de uma vida mais consagrada a Ti, de uma vida mais centralizada nas coisas celestiais, Senhor. Nos ajuda assim, nos abençoa grandemente, ó Deus. Mas também cuida das nossas vidas no dia a dia, Pai. Como seres humanos, o Senhor sabe que precisamos de muitas coisas na vida secular, na vida material. Como seres humanos que somos, temos carências, Senhor, e somos limitados.
Por isso, Deus bendito, queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos e Te suplicar. Continua nos abençoando, Senhor. Continua ajudando o Teu povo, que precisa tanto da Tua ajuda. Continua abençoando todo o povo que carece tanto da Tua ajuda. Eu Te peço isso encarecidamente e eu Te agradeço, ó Deus bendito, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado dia a dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo. A minha oração é dirigida a Ti, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém.